Olá, tenham todos um excelente momento na presença do Senhor. Estamos aqui reunidos pois para continuar esta temática de todas as terças-feiras. É Deus que transforma. E quando falamos que é Deus que transforma, devemos ver qual é o propósito de Deus conosco, aonde Deus quer nos levar. Os propósitos de Deus são eternos. E quando estudamos a palavra de Deus, não há outra coisa senão ver um Deus que nos leva onde Ele quer. É um Deus que projeta as nossas vidas, que desafia as nossas vidas. E por isso que quando estudamos a palavra de Deus e quando deixamos que Ele transforme os nossos corações, podemos ver a terapia de Deus em nós, a teoterapia de Deus em nós. Essa teoterapia tem que nos levar a não somente experimentar o amor de Deus, sino também poder saber quais são as disciplinas que Deus tem conosco, quais são o que Ele exige de nós, como também o conceito que eu tenho dele vai tratar meu coração. Saber da fidelidade de Deus, saber do amor de Deus, saber quem é Ele, sua eternidade, sua vontade, sua misericórdia, seu perdão, transforma total, literalmente transforma totalmente as nossas vidas. Então, por isso é necessário conhecer esse Deus. Eu titulei hoje, o tema de hoje é Tal Pai, Tal Filho. E é assim o que Deus quer, que nós tenhamos uma identidade com Ele de tal jeito que a semelhança dele esteja em nós, ou seja, que nós sejamos iguais a Deus. Em muitas passagens da Bíblia, Deus tem nos ensinado como Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo, como Ele quer que nós sejamos polidos de acordo ao caráter de Cristo. A verdade, o ponto final das nossas vidas, qual é? Ser iguais a Cristo, estar sendo semelhantes a Cristo em tudo. E é por isso que Deus está transformando cada dia as nossas vidas, está polindo cada coisa, tirando uma coisa, pondo outra, me limitando a fazer algumas coisas para me ensinar como eu chegar até Ele, como ser como Ele. Quando falamos de um termo muito conhecido por nós, e o batismo não é outra coisa, senão ter uma identidade com Deus. Eu me transformar de acordo a Ele. E de uma maneira, falando de um jeito diferente, é como dizer, eu sou tão transformado pelo amor de Deus, pela presença de Deus em mim, que a minha natureza se torna a natureza de Deus. Ou seja, isso é batismo. A minha natureza se torna da mesma natureza de Deus e eu já faço parte do seu corpo, do seu ser. Lembra que Jesus é a cabeça, eu sou o corpo, parte da igreja, a esposa de Cristo. E eu tenho que ser como Deus. Eu quero ser limpo como Deus é limpo. Eu quero ser do jeito que Ele é. Para isso, eu devo me transformar cada dia, no dia a dia. Eu tenho uma transformação inicial quando eu aceito a obra de Jesus no meu coração. Minha vida inteira diante de Deus se torna diferente. Por quê? Porque eu já sou aceito no amado, porque Ele me acolhe para Ele. Mas isso é num posicionamento espiritual. Eu sou livre, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido de Deus. Lembremos uma coisa, todos os seres humanos somos criaturas feitas por Deus, e isso é normal, todos somos feitos por Deus, Deus permitiu e nos levou a nascer um dia, mas ser filho de Deus é uma coisa bem diferente, porque ser filho de Deus é participar da família de Deus, é participar dessa família que Ele tem no mundo inteiro, que Ele formou e entregou seu corpo e seu sangue por essa família. Cada pessoa que aceita a obra de Cristo se torna filho de Deus. E quando se torna filho de Deus, então se torna meu irmão também. E ali é onde eu conheço e devo crescer, que é a segunda posição, que eu devo crescer cada dia, me santificar cada dia na sua presença. Para isso, eu gostaria que estudássemos hoje a palavra de Deus. E temos aqui na Bíblia o livro primeiro livro de João. Vamos ver aqui, primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 1 ao 6.
E vamos estudar esta passagem para poder que conheçamos muito mais que o que Deus quer conosco, aonde Ele quer nos levar e que o que Ele fala claramente ao nosso coração. Eu vou ler esta passagem, enquanto você vai pesquisando, vai buscando ali na Bíblia. Lembre que o livro de 1 de João é dos últimos livros do Novo Testamento, ali pertinho do Apocalipse. 1 de João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. Então, quando nós vemos aqui esta palavra de Deus que está escrita, nós temos que voltar nossos olhos ao Senhor e entender que o que Ele quer conosco. Vamos ler. Dice: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porquanto não o conhece a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E, asimismo, se purifica todo o que nele tem esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabemos também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Vamos estudar esta passagem. Vamos ler aqui qual é o propósito que João estava desejando expressar com estas palavras. Lembremos uma coisa. Uma das características de Deus, ou um dos atributos de Deus, é a santidade. É um atributo comunicável. Ou seja, Deus comunica a sua santidade para mim, como seu filho. Eu sou filho de Deus. Então, Deus disse em muitas passagens no Antigo Testamento: sede santos como eu sou santo. E ali, então, quando nós lemos a palavra de Deus e quando estudamos essa palavra de Deus, nós vemos, então, que Deus nos chama a ser santos. Deus nos chama a ser como o Pai. Pai, tal filho. Ele é meu Pai, eu sou o seu filho. E por isso é que Ele nos chama também a ser santos. Vejamos, então, aqui. O primeiro que vemos aqui no capítulo 3, versículo 1, é que diz: vede o grande amor que nos tem concedido o Pai. O amor se manifesta pela entrega. Uma pessoa se entrega por amor. Isso manifesta esse amor. Deus se entregou ao mundo, morrendo seu filho pelos nossos pecados. Entregou seu filho pelos nossos pecados, manifestando o grande amor que Ele tem pela humanidade. E assim, quando você aceita Jesus Cristo, quando você conhece Jesus Cristo, quando você abre seu coração e permite que Ele entre na sua vida e você aceita toda a obra de Jesus, então você se torna filho de Deus. O fato de se tornar filho de Deus, então, aqui entra numa situação que expressa claramente o versículo 1, diz: e de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece. Vejamos um pouco que aqui no primeiro livro de João, ali no capítulo 2, o Senhor fala: não ameis ao mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há uma coisa que Jesus falou muito claro: de uma boca não pode sair bênção e maldição. Como de uma fonte não sai água amarga e água doce. E ali nós devemos entender uma coisa a respeito das palavras de Jesus. O homem do bom tesouro do seu coração vai sacar coisas boas. O homem do mau tesouro do seu coração vai sacar coisas más. Isso é muito claro. É muito claro no desenvolvimento espiritual nosso. Quando eu sou filho de Deus, quando eu volto meu coração a Deus, pelo chamamento de Deus a mim, pela obra do Espírito Santo, Ele abre os meus olhos e eu posso ver a grandeza do Senhor e então eu recebo sua obra maravilhosa, recebo seu amor, recebo a sua misericórdia, recebo o seu perdão, recebo absolutamente tudo. Quando eu recebo de Deus
tudo isto, então eu sou transformado de acordo ao caráter de Cristo. Espiritualmente, meu espírito se gera vida, e quando se gera vida, então meus olhos se abrem muito mais, e o véu é tirado dos meus olhos para eu poder compreender as palavras, a grandeza, o poder, a misericórdia de Deus. Quando eu vejo isto, então eu compreendo que o mundo não conhece a Deus. O que é o mundo? Quando a Bíblia fala do mundo, o mundo é o sistema de governo mundial. O mundo é o sistema que leva todas as pessoas a fazer o mesmo, guiados simplesmente por uma tendência que o mundo leva a se afastar de Deus. O mundo leva a viver no seu próprio critério, viver para si mesmo, não ver ao Criador, sino ver a criatura como prioridade. Isso é o mundo. Quando Jesus falou para os fariseus, vocês são do vosso pai o diabo, e os desejos do seu pai desejam fazer, os fariseus ficaram totalmente surpresos, porque eles diziam, nós temos nosso pai Abraão. E então eles não entendiam o que Jesus estava falando. Quando Jesus falou para eles, vocês são do vosso pai o diabo, isso queria dizer que os fariseus estavam vivendo de acordo à corrente do mundo. Isso que queria dizer? Esses fariseus, estavam desejando fazer tudo o que o mundo deseja. Obter riquezas, obter poder, obter conhecimento, obter privilégios, obter reconhecimentos. Lembra que uma das críticas que Jesus fazia aos fariseus, qual era? Que eles se paravam nas esquinas das praças para orar, e que todo mundo soubesse que eles estavam orando, que eram mais espirituais do que qualquer outro. Quando Jesus falava para os fariseus, diziam, vocês consomem as viúvas. Por quê? Porque as riquezas das viúvas, eles ganhavam digamos que a confiança dessas viúvas para administrar os dinheiros das viúvas, e roubavam as viúvas, os dinheiros que elas tinham. Elas não tinham quem defendesse neles. E ali, quando vemos que o mundo, e vendo aqui a palavra de Deus, diz, nós, de fato, somos filhos de Deus, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Se o mundo não deseja saber de Jesus, muito menos de você e de mim. O mundo vai rejeitar você. O mundo vai criticar você. E quando eu falo do mundo, eu falo do seu vizinho, do seu melhor amigo. Eu vou falar do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, que vai atacar você, que vai dizer, você está louco, porque você está lendo a Bíblia, porque você quer conhecer desse Deus, porque eles não conhecem. É triste, mas é a realidade. Jesus veio falar que os nossos piores inimigos, às vezes, são a nossa própria família, porque nós estamos buscando ao Senhor. Quem não tem tido ataque da sua própria família? Quem não tem tido perseguição da sua própria família? Muitos de nós, na nossa história como cristãos, temos tido acusações, temos tido, talvez, impedimentos para buscar ao Senhor. Mas veja, o Pai é Deus e Ele quer que nós sejamos como Ele. Diz a palavra de Deus, amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabe uma coisa? Eu tenho a certeza que eu sou filho de Deus. Eu tenho a certeza porque Deus tem mudado meu coração, porque Deus tem transformado a minha alma, porque cada dia eu busco ser mais santo diante do Senhor, não nas minhas forças, sino no poder do Espírito Santo. Quando eu luto nas minhas forças para deixar coisas que gosto, eu luto nas forças e eu sempre vou ficar vencido, rendido frente a essa tentação, porque é nas minhas forças. Eu convido você que é cristão, que você lute nas forças do Senhor, e que quando você se sinta débil, então você fale para o Senhor, Senhor, me gere as forças do Espírito Santo, me dê as forças do Espírito Santo para lutar contra esta adversidade, contra esta tentação, contra este desejo de falar o que não posso falar, contra este desejo de matar a quem não desejo, Senhor, a quem não amo, de odiar a quem não amo, de roubar. Tantas coisas que nosso coração há,
porque nós estávamos vindo com uma tendência de maldade. E quando conhecemos Jesus, Ele então implantou vida em nosso espírito e agora os costumes devem ser mudados. A maneira de ver a vida deve ser mudada. É muito claro Romanos 12, quando diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É no entendimento onde transformamos nosso estilo de vida. E é aqui quando quando 1 de João mesmo, ele fala: nós agora somos filhos de Deus e sabemos que Ele vai se manifestar, mas não saberemos o que havemos de ser. Em que sentido o que haveremos de ser? Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O nosso objetivo, o nosso foco, o nosso alvo é ser como Jesus. Então, cada dia seja como Jesus. Veja Jesus como Jesus reagia frente às circunstâncias, você reage igual. Jesus é santo. Jesus não deseja o mal para ninguém. Deus deseja que todos cheguem até a salvação. Para isso Ele se entregou. Deus é misericordioso. Jesus é misericordioso. Jesus é bondoso. Como Jesus também é firme. Como Jesus também tem critérios firmes a respeito do que Ele desejava ensinar para os seus discípulos. E Ele então exigia dos seus discípulos firmeza. Conheça Jesus Cristo, conheça o caráter de Jesus para que você seja formado de acordo com o seu caráter. Jesus se irou, sim, mas foi uma ira santa de indignação, produto da maldade. Eu que gostaria de perguntar para você, quantas vezes você tem se indignado no seu coração pela maldade do mundo, pelo estupro das crianças, pela idolatria não somente a ídolos, senão ao dinheiro, ao poder. Quantas vezes estamos idolatrando sentimentos, emoções que não devem e que não glorificam ao Senhor? Então eu devo me limitar espiritualmente, eu devo ser cada dia mais como Cristo. Um dia, quando eu esteja diante dele, eu vou ser como ele. Como Ele, identificado de tal jeito como Ele, que a minha natureza pecaminosa se perdeu e eu já estou diante dEle em santidade. Mas esse caminho, eu trilho esse caminho hoje. Eu lavro esse caminho hoje. Eu estou fazendo cada dia na presença do Espírito Santo, quando me aperfeiçoo, quando busco Ele, quando dependo dEle, quando cada dia vejo a glória do Senhor e eu oro em fé, caminho em fé, vivo em fé, para Ele e por Ele. Veja o importante, como diz a palavra de Deus. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós, neste momento, não vemos Jesus como Ele é, não vemos o Cristo como Ele é, não vemos a Deus como Ele é, porque disse Paulo que hoje vemos como por um espelho. E lembrem que os espelhos na antiguidade não são os espelhos que nós temos hoje. Os espelhos na antiguidade eram um material lavrado que dava uma semelhança ao rosto humano. E eles podiam ver distorcida a imagem que eles tinham à frente. Hoje, a perfeição dos espelhos é outra coisa. Mas quando Paulo disse que hoje estamos vendo Deus pela semelhança como por um espelho, ele se refere precisamente a essa imagem talvez distorcida. Não vemos a glória na plenitude do que Deus é. Mas um dia estaremos frente a frente com Ele e poderemos ver sua glória assim como Ele é. E então nós poderemos nos ver à luz dEle, como nós somos semelhantes a Ele. Busquemos a semelhança do Senhor. Tal Pai, tal Filho. Deus deseja que meu caráter seja formado de acordo ao caráter dEle, igualzinho dEle. Então, quando eu conheço os costumes do céu na terra, eu posso viver esses costumes do céu aqui. Eu devo, então, viver essa plenitude de Deus e saber quais são esses costumes em adoração, em oração, em busca, na plenitude do amor, da glória do Senhor. Pense por um momento.
Em que instante você tem tido a maior satisfação, a maior plenitude da sua vida? E tenha plena certeza que é quando eu estou na presença do Senhor, quando você como cristão tem se apresentado diante do Senhor e tem sentido a experiência da plenitude de Deus com você, você não vai querer ter outro momento diferente. Não há casamento, não há momento de alcançar um alvo, não há momentos nos quais você estava muito satisfeito que chegue a essa plenitude quando você está na presença de Deus. Talvez você não tenha experimentado isso, e se você não tem experimentado isso, tem perdido muito. Porque Davi dizia, é preferível estar um dia nos átrios do Senhor que 1000 fora deles. E cada um dos homens de Deus manifestava que estar na presença de Deus preenchia de tal jeito seu coração que eles não desejavam outra coisa. E isso é estar na presença do Pai. Quando você aprende a estar na presença do Pai, se liberando de tudo que você é, se libertando de todas as situações da sua história, das suas frustrações, da sua tristeza, quando você entra na presença do Pai, você é totalmente renovado. Eu convido que aprenda a entrar na presença do Pai. Eu convido que você compreenda um pouco que cada dia, como disse aqui João, no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esperança, assim como ele é puro. Pela esperança que eu tenho de um dia me encontrar com o meu Pai, eu quero me purificar hoje, eu quero ser melhor hoje, eu quero lutar hoje para me purificar cada dia. Como está a sua disposição para se purificar cada dia? Pela esperança que você tem. Você tem esperança? Você acredita que Jesus vai vir por você, vai voltar por você? Essa esperança que eu tenho de estar com Ele frente a frente. Essa esperança que eu tenho de poder chegar um dia e, como disse aqui, sua palavra, estar frente a frente e vê-lo como ele é. Essa esperança que eu tenho me leva a me guardar, me proteger, me cuidar e olhar sempre para o Senhor, na plenitude, buscando sua presença. Como é minha comunhão? Quais são as disciplinas espirituais que eu devo ter para cada dia me parecer muito mais a Cristo Jesus? A oração, a leitura da Bíblia, orar, escutar, ler, meditar, fazer oração, fazer vigília, como também evangelizar, como também cada dia me esforçar, ter um caráter e formar meu caráter nele. Como disse o Gálatas 5, 22 e 23, tendo amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas envolvem um crescimento espiritual. Eu convido você que se forme em cada uma delas, que você cresça no conhecimento de Deus, que você cada dia, como disse aqui, assim mesmo se purifica todo aquele que tem esperança. Um homem, um filho de Deus que tem esperança, é um homem que busca se purificar. Se você não quer se purificar, se você ainda tem convívio com o mundo, desejo de viver com o mundo, se você ainda deseja viver como os outros homens que não conhecem a Deus vivem, no meio das suas perversões, no meio do seu pecado, no meio do seu caminho, então você não tem esperança. Porque quem tem esperança vive de acordo a essa esperança. Se você ainda não vive como filho de Deus, com os costumes do céu com você, então muito cuidado. Você necessita viver na esperança. Você necessita viver para Ele, viver por Ele e cada dia se aperfeiçoar na presença de Deus, sendo Ele quem purifica e guia a sua vida com a sua disposição. Agora, todo aquele que pratica pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Há uma coisa muito delicada que nós devemos compreender e que nós devemos abrir os olhos do nosso entendimento frente ao chamado de Jesus e ao trabalho de Jesus. Jesus veio
para nos libertar da lei. Quando ele veio para nos libertar da lei, o que significa isso? A lei já não exerce uma autoridade sobre mim. Então, já não há lei, disse Paulo claramente, para os que estão sob a glória de Deus. Não há lei. Mas há uma coisa muito clara. Jesus falou, eu não vim para incumprir a lei, mas sim para cumpri-la. E quando, Gálatas 5, 22 e 23, que já falei, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, são 9 características que envolvem todo esse poder do Espírito Santo, essas características do Espírito Santo, e a parte final, quando você lê essa passagem, diz, contra tais coisas não há lei. Isso que quer dizer? Quando eu vivo para Deus, quando eu estou vivendo a semelhança de Deus, tal pai, tal filho, quando eu vivo a respeito disso, o que acontece? A palavra de Deus, então, se faz raiz em mim, cria em mim um estilo de vida, que meu estilo de vida, quando eu amo, não há lei que vai em contra do amor. Quando eu tenho alegria, não há lei que vai em contra da alegria. E assim cada um dos 9 aspectos do Espírito Santo. Quando você ama, você não rouba. Quando você ama, você não mata. Quando você ama, você não deseja a mulher do seu próximo. Quando você ama seu corpo, porque é templo do Espírito Santo, então você cuida seu corpo para glorificar Ele, não para você se mostrar ante o mundo. Você vive para Ele, é para Ele, se foca nele, porque Ele é seu alvo, porque Ele é o desejo da alma. Ele é meu desejo, Deus mesmo. Então, quando disse a palavra de Deus que todo quem pratica pecado transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei, mas disse, sabei também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Ele tirou os pecados. Paulo dizia, tudo me é lícito, mas não todo convém. Eu posso fazer tudo, mas não todo edifica. Então, já a lei para mim é a lei do Espírito, que me diz que glorifica e que não glorifica o Senhor. E ali envolve uma quantidade de aspectos nos meus relacionamentos com as outras pessoas. Quando eu, então, faço as coisas e uma pessoa se incomoda, isso é lei para mim. É melhor não fazê-lo para que a outra pessoa conheça o Senhor. Estou falando num ambiente de um nível espiritual diferente, não de um bebê, sino de uma pessoa que come alimento sólido, que leva a crescer sua vida e ter um caráter espiritual diferente. Assim que se você ainda pensa nessas coisas como bebê, precisa tomar leite. Isto é comida sólida para homens e mulheres que desejam crescer e que têm um caráter de acordo ao caráter de Cristo, onde se limita ao pecado frente à lei e se limita porque deseja agradar ao Senhor. Veja então, como disse a última parte, sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não ouviu, nem o conhece. E aqui vem a pergunta clara para você. Você vive pecando? Talvez você ama o pecado. Talvez você ainda gosta de coisas que sabe que Deus não gosta. E até quando? Até quando vamos seguir assim? Até quando não vamos deixar que Deus transforme a minha mente e o meu coração? Não acredita que é o momento de dizer para o Senhor, Senhor, eu sou fraco sim, mas tenho o poder do Espírito Santo para me erguer e para ver a glória do Senhor? Até quando vou continuar sendo diferente de Deus? Se eu sou filho, eu devo ser igualzinho a Ele, tal pai, tal filho. Eu gostaria que meu filho fosse como eu, por isso eu tenho que me aperfeiçoar nele para que ele seja como eu. Paulo, de uma maneira muito clara, ele dizia para os discípulos, me imitem, assim como eu imito a Cristo. Você poderia dizer isso para seu filho,
para sua filha? Você poderia dizer isso, mulher, para sua filha, para que imite você como mulher? Na sua fidelidade, você, homem, na sua fidelidade? Fidelidade frente a Deus. Não estou nem falando a respeito da humanidade. Você quer comunicar a seu filho como se busca Deus, então você já ensinou ele a buscar Deus como você busca Deus, pelo exemplo. Você quer que ele cresça, e cresça na maturidade cristã, e seja um homem fiel aos princípios de Deus. Então você deve ser fiel aos princípios de Deus. Você deve buscar ao Senhor, e você deve se entregar 100% a Ele, para que os outros se entreguem 100% a Deus, pelo olhar a você, que é modelo de filho. Agora, se sente muito fraco, ainda não sabe como depender do Espírito Santo, eu convido a que se apresente diante de Deus cada dia mais, se humilhando diante dele e reconhecendo que sem ele, uma pessoa não muda. Uma pessoa pode mudar costumes humanas. Uma pessoa pode deixar o cigarro, o álcool. Uma pessoa pode deixar certos costumes e pensamentos com uma motivação interna, mas jamais poderá mudar sua eternidade por estruturas humanas, ou por conceitos humanos, ou motivações humanas. Jamais uma pessoa poderá mudar sua eternidade se não é com Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele é o único caminho, não há outro. Então convido você para que voltemos a avaliar nosso foco. Está desviado. Acreditávamos que era Cristo, mas o estilo de vida que nós estamos mostrando evidencia que não é Cristo. Então foquemos novamente em Cristo. E o Espírito Santo, ele mesmo vai nos levar pelo caminho certo. Oremos a Deus, reconheçamos qualquer coisa, ele nos conhece. Ele conhece quais são as nossas debilidades, os nossos problemas, as nossas crises. Acreditemos que a força e o poder do Espírito Santo, que ele mesmo falou, não tenho dado um espírito de covardia, sino de amor, poder e domínio próprio. Para quê? Para glorificar ele, para nos aperfeiçoar e ser cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. Eu convido que oremos e nos apresentemos diante do Senhor. Oremos. Bendito Deus, eu quero neste momento orar. Neste instante me apresentar diante de Ti, Deus. Amado Pai, eu quero ser como Tu, Pai. Eu quero cada dia, Senhor, poder ser mais semelhante a Ti, Senhor. Senhor Jesus, forma meu caráter. Um caráter de acordo à Tua vontade. Um caráter de acordo a Cristo Jesus. Cada dia eu quero ser mais parecido, mais semelhante a Ti, Senhor. Me limpe. Como João 15 nos diz, eu vos tenho limpado pela palavra que vos tenho falado. Senhor, é Tua palavra que limpa. Como a água limpa que corre, como a água limpa que tira toda a sujeira, essa água limpa da Tua palavra penetre no meu coração. E cada dia eu poder entrar na Tua presença e poder, Senhor, me deleitar, poder, Senhor, degustar, desfrutar, Senhor, da Tua presença. Os grandes homens de Deus, os grandes profetas da antiguidade, Senhor, comentavam, Senhor, estar na Tua presença e o doce do meu, de desfrutar de Ti, Senhor. E essa semelhança, Senhor, hoje temos. Mas hoje, pelo Espírito Santo, hoje por Cristo Jesus, nós podemos entrar diante da presença do Pai. Nós podemos entrar diante da grandeza do Pai.
E hoje, Senhor, cada oração que fazemos, Senhor, é possível entrar diante da Tua presença, Deus maravilhoso. E eu posso entrar, Senhor, e abrir mão de toda tristeza, de toda angústia, de toda depressão, estar diante de Ti, Senhor, e abrir mão, Senhor, de toda frustração. Me erguer diante de Ti. Abrir meu coração, Senhor. Viver na plenitude. Viver na grandeza. Viver na sabedoria, na inteligência. Viver no entendimento. Só no Teu entendimento, Deus. Eu quero Te honrar, eu quero Te glorificar, Senhor. Eu quero depender cada dia mais de Ti, Senhor. Flui, Espírito Santo. Me ajude no meio da minha debilidade, Senhor, porque eu sou débil. Senhor, me ajude, Senhor. Eu quero, Senhor, cada dia ser mais santo diante de Ti. Eu quero, Senhor, quebrar com as estruturas. Eu quero, Senhor, quebrar com todas as coisas que impedem a minha liberdade em Ti. Eu necessito, Senhor, crescer, me fortalecer em Ti, Senhor. Eu necessito cada dia abrir os olhos, Senhor, do meu entendimento e viver para Ti. Eu necessito, Senhor, relocalizar meu alvo em Ti, Senhor. Eu tenho me perdido. Eu tenho olhado para meu próprio ser. Eu tenho olhado para as minhas satisfações, para o mundo. Eu tenho, Senhor, vivido de acordo ao que os meus vizinhos desejam, ao que minha família deseja, ao que os meus familiares desejam, mas não ao que você deseja. Eu quero, Senhor, somente olhar para Ti, viver para Ti, com todo o meu coração, a minha alma, a minha mente e as minhas forças. Eu necessito, Pai, como disse Tua palavra, viver pela esperança, porque um dia, quando eu esteja diante de Ti, eu vou Te ver como Você é, na grandeza, na glória, no poder que Você tem, Senhor. E eu quero ser semelhante a Você, limpo de toda mácula, de todo pecado, de toda sujeira, Senhor, limpo diante de Ti, Senhor. Obrigado, Deus, por este dia e obrigado pela mensagem que você está trazendo ao meu coração hoje. Eu dou graças, dou louvor, exaltação somente a Ti, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor nosso, e no poder do Teu Santo Espírito. Limpa meu coração. Eu humilhado diante de Ti, Senhor, reconheço o meu erro, peço perdão e volto a Ti, Senhor. Com meu coração humilde, Senhor, eu volto a Ti, Senhor, para achar em Você fortaleza e vida. Oh, meu Deus, me fortalece com Tua palavra, com Teu Espírito, porque eu quero ver Tua glória hoje, amanhã e sempre, Pai. Em Cristo Jesus agradeço. Amém. Família, que bom orar, que bom nos apresentar diante do Senhor e deixar que verdadeiramente a palavra de Deus nos limpe. Escutemos a voz de Deus, não nos façamos os surdos, obedeçamos ao que Ele nos disse e cresçamos na fé. Um grande abraço para todos. A próxima quinta-feira estará minha esposa transmitindo às 20 horas por canal Teoterapia. Escutemos. E as pessoas que estão escutando por Facebook, também canal Teoterapia em YouTube. Nos busque ali e ali se inscreva no canal para que você receba cada dia os envios, as transmissões que vamos fazer, como também sábado às 19 horas e domingo às 10 da manhã estaremos com vocês. Deus abençoe, um grande abraço para todos e saudades de vocês. Deus abençoe rica e abundantemente. Até mais. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.